Pessoal, papo muito sério hoje sobre a explosão das holdings e a reflexão que você deve fazer sobre isso, tá? Sou Paulo Marostka, contador e planejador financeiro CFP. Junto com a equipe Matriz Contábil, preparamos esse material para poder te deixar mais tranquilo em relação à tua holding e à tua governança patrimonial. A reflexão aqui é a seguinte: se você criou a holding para separar o risco operacional do risco do teu patrimônio, por que é que agora você está trazendo esse risco de volta? Tá? Com o advento da Lei 15.270, muitos indivíduos e famílias optaram pela criação da famosa holding para que esta participasse das empresas operacionais, recebesse os dividendos de forma isenta e fizesse ali um acúmulo, tá? Se parasse aí e fosse feito da forma correta, tudo bem. Qual é o problema que ninguém está vendo ainda? Estruturou-se a holding, colocou-se as participações societárias dentro e pegou lá todos os membros da família, até menores de idade, e colocou como detentor da holding, né? Esse detentor da holding de 8 anos de idade, de 13 anos de idade, que é dependente, que não tem patrimônio, o que aportou na holding para ter o percentual da holding, né? Essa sensação simplificada de que basta abrir uma holding e colocar o recurso dentro, ela pode embutir aí diversos perigos. A gente tem que separar o que é o planejamento patrimonial legítimo de uma mera reorganização da renda para tentar escapar do que a Lei 15.270 chama de imposto de renda mínimo. Holding não é cofre mágico, é instrumento jurídico. Instrumento mal utilizado pode servir de prova contra você. Tá? A popularização do planejamento patrimonial, de fato, no Brasil nos últimos anos, e muito através das redes sociais, né, da lentidão do judiciário, muitos advogados, contadores optaram por trabalhar de forma consultiva. E isso levou muita gente preparada, boa, para trabalhar de forma consultiva no planejamento patrimonial. Tá? O cuidado que a gente tem que ter, principalmente com as redes sociais, é que as soluções mágicas, né, 40 segundos de vídeo, o cara com uma simplicidade enorme vai resolver a tua vida, é aí onde está o perigo. Aqui na minha prática, não é raro eu receber dos clientes um envio de uma mensagem sobre um aspecto tributário que o blogueiro posta, tá com 200 mil views, teve 50 mil encaminhamentos. Isso começa a ser espalhado e se adota um tom de verdade com uma superficialidade enorme. Precisa entender que o interesse, às vezes, desse Instagramer ali é ganhar dinheiro com o que o Instagram vai pagar para ele, pelo tanto de views, pelo tanto de reencaminhamentos. O compromisso dele é com ele, não é com o teu patrimônio. O compromisso do teu patrimônio tem que ser teu e do profissional que tu escolheu para cuidar. Então, só cuidado com essas soluções mágicas de última hora, né? Eu tenho feito um trabalho aqui, muitas vezes quando eu recebo esses vídeos, eu vou lá em quem mandou o vídeo e faço algumas perguntas. Muitas vezes não sou respondido, ou quando sou respondido em tom superficial. Tá? E muitas vezes eu uso esse print para mandar para os meus clientes para dizer, ó, não é bem aquilo que tu ouviu, esse cara tá aí numa missão de captar lead de repente para encaminhar para alguém, né? Ou para ganhar realmente o view ali que o Instagram vai pagar para ele. Tá? Então, voltando aqui para o nosso assunto, né? A fragmentação artificial dos lucros, que é essa divisão que a holding pode permitir, onde cada um tira o seu, você vai pegar lá sua filha de 8 anos de idade e vai tornar ela responsável financeiro por ela mesma? Ou seja, o contrato da escola agora é em nome dela, né? A babá dela, quem vai pagar é ela, porque agora ela tem uma retirada da empresa, né? Aí eu volto para aquela questão. Na hora que você construiu a empresa de participações, que a tua filha tem de repente 20%, ela aportou o quê?
para ter os 20%. Então vamos lá, distribuição desproporcional de lucro é factível? De fato, no nosso Código Civil de 2002, que passou a vigorar em 2003, já é previsto isso. O artigo 1007 permite que você distribua, pelo menos nas limitadas, lucros em valor desproporcional ao percentual do capital, tá? O cuidado que a gente tem que ter aqui para não se tratar de uma simulação de remuneração que pulverize a base tributável, ou seja, então inclui mais um sócio e retira por esse cara não sei quanto e depois eu me acerto lá com ele, né? A ausência da causa negocial, tá? O que é causa negocial? Imagine que eu sou contador, tenho outro sócio contador e na nossa sociedade eu sou o responsável técnico e esse parceiro contador ele é comercial. E a gente estabelece que, por ele ser o comercial, cada cliente que ele trouxer ele fica com X% do faturamento e eu fico com Y% do faturamento. Né? Se a gente puder registrar isso em algum documento oficial da empresa, essa seria, por exemplo, uma causa negocial documentada. Qualquer coisa fora disso pode ser objeto de questionamento, tá? Nos grupos de discussões que eu participo e para os observadores mais atentos, já houve uma mudança muito sutil no programa da declaração do imposto de renda de 2004 para o programa do imposto de renda de 2025. E tenho plena convicção de que essa mudança será mantida para 2026. A Receita ela não precisa necessariamente que a lei mude. Ela basta que mude a captura do dado. Se ela tem uma captura de dado mais estruturada, ela pode ter mais convicção da informação e, consequentemente, utilizar isso contra o contribuinte. Então, isso já aconteceu, tá certo? Essas informações já subiram, já foram capturadas. E com a Lei 15.270 do ano passado, a Receita ganhou mais um instrumento, mais uma ferramenta para respaldar o que ela pode querer tratar como distribuição disfarçada de lucro ou mesmo como uma distribuição desproporcional de lucro, tá certo? E isso vem referendado por um precedente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Tá? Aconteceu no ano de 24, tá? Era uma empresa que tinha uma reserva de lucro e um caixa bastante relevante, algo em torno de 100 milhões de reais. E os pais eram os únicos donos. E aí no ano de 23, os pais colocaram os filhos para dentro desta empresa, cada um com 1%. E até fizeram da forma correta, né? Os filhos tinham dinheiro, compraram 1% da empresa e entraram no capital social da empresa. Qual foi o problema? O filho que tinha 1%, por exemplo, recebeu de lucro algo em torno de 25 milhões, que era muito superior ao pai, que tinha 44%, e muito superior à mãe, que tinha também 44%. Então, dois irmãos, cada um com 1%, receberam a distribuição de lucro de 24 milhões. E o pai e a mãe, com 44% cada um, não chegaram nem perto disso aí, tá? Então, tremenda ausência de justificativa econômica, reconhecimento de distribuição disfarçada, a Fazenda Estadual de São Paulo, responsável por cobrar o ITCMD, foi atrás, cobrou o imposto sobre a doação, por se tratar de uma doação disfarçada, tá? Artigo 166 do Código Tributário Nacional, desconsiderando os atos simulados, princípio da realidade e substância sobre a forma. O que é isso? Então eu tenho lá, provavelmente essa empresa era uma limitada, com certeza era uma limitada, tinha no seu contrato social o disposto no artigo 1007 do Código Civil, que permite a distribuição desproporcional, mas o pessoal conseguiu enquadrar, o pessoal do erário, da arrecadação, do FIS, conseguiu encaixar isso como uma simulação. E isso foi para uma das turmas do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e a turma confirmou essa tese. Então vamos lá. Estrutura de dado da Receita, respaldo jurídico,
Ah, Paulo, mas esse é um caso de um vulto muito grande. Sim. Ah, o meu é pequeno, pode ser que a receita não vá atrás. Pode. A discussão aqui não é o parâmetro da receita. A discussão aqui é a segurança patrimonial. O que é importante para a holding corretamente estruturada ser percebida como tal pelas autoridades? É a gente efetivamente separar o que é um planejamento legítimo do que é uma tentativa de burla ao sistema. Tá? Quais são as perguntas chaves que a gente poderia colocar nesse contexto? Né? O contrato social da sociedade é compatível? Existe uma política formal de distribuição de lucros entre os sócios? Existe acordo de sócios? Há coerência contábil, né? Aquele lucro que está sendo distribuído efetivamente está sendo escriturado contabilmente, é o que efetivamente sobra depois que eu pago os impostos, pago as despesas, faço as provisões. Existe uma racionalidade econômica documentada, né? Pode estar isso até no acordo de sócios ali, efetivando o que cada um tem direito. Então, para a gente ter uma segurança efetiva que vai separar o que é uma burla sistêmica do que é um planejamento legítimo, a gente vai ter que ter aqui uma materialidade jurídica, né, como dito, contratos, acordos de sócios, a materialidade contábil, isto é, uma contabilidade em dia, de acordo com as normas brasileiras de contabilidade, que dê suporte contábil e justifique que aquele dinheiro que saiu para o sócio efetivamente é lucro contábil, tá? Nem sempre a empresa ter dinheiro no banco significa que aquilo ali é um lucro, tá? E a materialidade, por óbvio, é operacional, que vai estar ali concatenada, às vezes, com o acordo de sócio, que vai estar ali concatenada com o resultado contábil, tá certo? Sem esses três elementos, a holding ela pode ficar mais vulnerável. Tributo bom é tributo velho, né? Por quê? Porque ele já foi testado, né? O ente arrecadador já sabe o que pode e o que não pode, né? O tribunal mais baixo já disse como é que entende, já chegou nos tribunais superiores também e também se percebe como é que se entende. Então você tem uma noção maior do que pode, do que não pode. A própria Receita já emanou as instruções normativas, né? E diante de tudo que está acontecendo, a gente está falando de tributo novo, ou pelo menos de formas de interpretação até de tributos velhos, mas sob uma nova ótica, né? Então, tá vindo aí a reforma do consumo, a reforma da renda já andou muito, a 15.270, que é a tributação do imposto de renda mínimo, popularmente conhecida como tributação dos dividendos, também já é uma realidade, né? Temos os sistemas mais integrados e temos principalmente os cruzamentos mais automatizados. Então, nessa visão do tributo novo, né, tá muita gente com a ideia criativa, né? Eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo. Veja, você pode tudo, né? Agora, lá na frente, eu entendo que um excesso de criatividade com os tributos novos e ou tributos sendo vistos sobre uma nova ótica podem aumentar teu risco. Então, criatividade mais imposto novo igual a risco, tá? E não se trata aqui da gente pensar como a Receita Federal pensa, tá? Eu não sou obrigado a concordar com a Receita, é para isso que existe o judiciário, né? Mas o que é importante ao se passar por um processo de planejamento e questionar todos esses flancos, uma visão efetiva do risco que eu posso estar incorrendo, tá? E aqui na nossa prática contábil, há mais de 2 décadas, chegando a 3 décadas, a gente entende que não existe solução perfeita. Existe solução para perfil de cliente. Não tem cliente que consegue ter uma leitura melhor do jogo, é mais agressivo, sabe onde está entrando e toma decisões, às vezes contrárias à nossa recomendação, mas ele sabe o risco que ele está correndo e ele sabe o benefício que ele pode ter
ao enfrentar ou ao topar esse risco. Por outro lado, a gente tem clientes que são extremamente conservadores, que se chegar um altozinho de infração, o cara fica sem dormir. E aí, realmente, a gente entra com o regulamento debaixo do braço, fala para o cliente que é by the book, né? E esse cliente segue, né? Como isso vai ser percebido no futuro, a gente não sabe. É sempre olhando do futuro para trás. Então, o importante é, nesse momento, não é adivinhar o futuro, é entender a que riscos eu estou exposto lá no futuro e se eu topo este risco e se eu tenho estrutura, musculatura financeira, musculatura jurídica para combater ou disputar ou litigar esse risco caso ele se materialize lá na frente. O detalhe aqui é o seguinte: lembre-se que com o imposto de renda mínimo dos 10%, a gente pode ser levado a crer que se eu retirar dinheiro da empresa acima do que for permitido e eu retirar isto como lucro, a Receita vai me cobrar 10%. Não, não é isso que a gente tem notado aqui no CARF, que é o Conselho Administrativo de Recursos Fazendário, que é o órgão último da Receita Federal no âmbito administrativo. Tem se reconhecido essas retiradas de lucro em excesso do que você aponta como lucro como prolabore. E aí prolabore a métrica é outra. O custo pode chegar fácil a 40%, sem contar, obviamente, com a multa que vem acoplada a ele, tá? Então, só para você ter um dimensionamento de risco, é mais ou menos por aí, ok? Finalizando a nossa reflexão, a causa negocial será o último reduto do contribuinte, caso ele seja questionado, né? Se a holding não tem materialidade econômica, não tem documentação robusta, não tem contabilidade nem coerência contábil, fica mais difícil de se proteger. Antes de estruturar ou reestruturar a tua holding, revisa os fundamentos. Planejamento patrimonial não é criatividade, é técnica, tá? É isso.